Boa noite, amigos da Rádio My Way. Boa noite, nação rubro-negra. Estamos aqui para mais um programa Papo de Rubro-Negro com os meus amigos Marcela Mello e PC Pereira. Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite, nação rubro-negra. Sejam bem-vindos. Chega mais, que hoje a entrevista é boa. Tem um cara aqui que vocês vão adorar. Boa noite, PC. Boa noite, galera. Então, hoje eu estou aqui no computador. Participe através do chat do Facebook e vai rolar um sorteio para o jogo do Flamengo em Volta Redonda na semana que vem. Semana que vem o jogo, né? Semana que vem. Isso aí, galera. Participa. Então, gente, o convidado de hoje é o Lísias, que muitos de vocês já conhecem, e super rubro-negro. Ele é empresário, ex-atleta de natação. Eu soube que ele nadava ali, ó, do ladinho da Patrícia. Sócio emérito do clube, membro nato do Conselho Deliberativo. E aí eu já começo, né, além de te dar boa noite, eu quero saber quem é Lísias. Bom, boa noite, Marcela, boa noite, PC, Antônio, boa noite, nação rubro-negra. É uma satisfação grande poder estar participando aqui desse programa, dessa nova modalidade de poder conversar com a nação rubro-negra e falar um pouquinho do mundo do esporte, em específico o Flamengo. Bom, quem é Lísias? Lísias é essa pessoa que está aqui para interagir com vocês. Tenho 39 anos, sou sócio do Flamengo desde o dia que nasci, né? Hoje já sócio emérito, fui atleta de natação do clube, sou membro nato do Conselho Deliberativo, não falto reunião do Conselho Deliberativo. Tive a oportunidade de disputar a presidência do Flamengo em 2009 e 2012. Uma grande experiência, só aprofundou o conhecimento mais ainda sobre o Flamengo, e um rubro-negro apaixonado, torcendo para que o nosso Flamengo dê certo, e hoje estou aqui à disposição de vocês para esse bate-papo. Lísias, eu vou logo aproveitar e entrar num assunto polêmico. O Lísias já é sócio-torcedor? Bom, quem é sócio, tenho 39 anos de vida. Quem é sócio há 39 anos? Eu sou sócio emérito, é claro que eu sou sócio-torcedor do Flamengo. Se eu não fosse sócio-torcedor do Flamengo, eu não estaria aqui. Você devia melhorar a pergunta. Se eu sou sócio-torcedor nesta modalidade de sócio-torcedor. Nessa modalidade. Não, nesta modalidade não sou ainda, porque eu não concordo na plenitude com esse programa de sócio-torcedor. Eu acho que ele é extremamente importante para a vida financeira do Flamengo, é extremamente importante para a nação rubro-negra, mas eu ainda tenho dúvidas no que diz respeito à maneira que o sócio-torcedor tem. Torço por ele. Acho que ele vai alcançar os seus objetivos, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas. Dentro do nosso grupo, que é o grupo do Flamengo Nova Geração, eu até quero mandar um abraço que está me acompanhando aqui nessa noite, o conselheiro Fausto Guerra, que além de um amigo foi candidato a vice-presidente geral, está nos acompanhando aqui no estúdio. Ele se associou para testar. Só me permite fazer não só críticas, como já fiz à atual administração, a esse projeto. Manifestei ali as minhas percepções, os perigos que eu vejo e algumas dúvidas que eu tenho. Eu diria que grande parte foi esclarecida. As dúvidas ainda não, algumas eu ainda tenho, que não conseguiram tirar. É por esse motivo que eu ainda não me associei. Até porque eu não considero quem é sócio do Flamengo, do clube de regatas do Flamengo, ou quem é esse cidadão rubro-negro. Nós todos somos torcedores do Flamengo. A única diferença entre eu, por exemplo, e um cidadão rubro-negro é que eu estou participando da vida institucional política do Flamengo porque eu tenho os meus direitos estatutários por ser sócio do Flamengo. Aquele que ainda não é sócio do Flamengo não tem esses direitos. Porém, quem é sócio torcedor também não tem esses direitos. Exatamente. Ele não é mais torcedor ou menos torcedor do que eu, do que você, Marcelo, do que você, PC. Eu tenho preocupações com esse programa de sócio-torcedor. Nós podemos aí dar um tiro muito certo, mas podemos estar arriscando um dos maiores ativos do Clube de Regatas do Flamengo. Era justamente o que eu ia te perguntar. O que você achava do modelo implementado pela atual gestão e se você considera que o apelo, né, assim, a diretriz do programa, ela está errada, você acha que está equivocada, por isso que a gente, de repente, estacionou aí em 26 mil sócios. Você acha que, como seria se fosse o Lísias comandando o Clube de Regatas do Flamengo, como que você visualiza um modelo de sócio-torcedor? Olha, sua pergunta é muito boa, que dá sequência ao que eu estava falando. Eu até acho que o PC depois pode me ajudar, porque o PC também é um conselheiro que milita, advogado que é. Eu não sei como ele pensa nisso, mas, por exemplo, nisso que eu vou dizer, a questão do sócio-torcedor em relação ao sócio-contribuinte, PC,
Mais à frente você vai entender o que eu estou falando. Eu estou convicto disso, mas tem pessoas que já tentaram me deixar na dúvida, mas não me deixaram. Vamos lá. Primeiro, eu não quero entrar na questão do preço de R$ 39,90 e R$ 199,90, porque eu não cheguei a fazer nenhum estudo quanto a esses valores praticados. Por onde eu começaria? R$ 39,90 não está tão distante. Por quê? Nós temos uma categoria no Flamengo que é a categoria de sócio contribuinte. Ela existe, está lá no estatuto. Custa R$ 40, ela é apelidada de Off-Rio, que me parece que é para uma distância de mais de 100 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Se sou eu começaria por aí. Eu traria o sócio torcedor por esse quesito estatutário que permitiria a esse sócio a ter o mesmo direito que eu tenho depois de 3 anos, ter plenitude dos direitos estatutários. Que torcedor ele é? E ele participaria do Flamengo. Porque o que o sócio torcedor quer, na minha percepção, é participar da vida institucional do Flamengo e torcer cada vez mais pelo Flamengo. É claro que a grande paixão e a grande torcida é o futebol, mas tem sócio torcedor que vai torcer por outras modalidades. A exemplo disso, o sucesso do basquete, que o PC sabe bem, vem de outras épocas. A exemplo disso, tem sócio que vai torcer pelo Remo. Então a gente poderia ter um leque maior. E outra coisa é o apelo que me preocupa. Por quê? Ajudar o Flamengo tem tantos desafios pela frente. Um desafio, o nosso elenco. Outro desafio, o nosso estádio. Outro desafio, a sede da Gávea. Outro desafio, o esporte olímpico rubro-negro. Não é? Eu não acho que o apelo, não me convenceu o apelo, esse é um dos pontos que eu não concordo. Nós temos que ajudar o Flamengo. Ora, o Flamengo está há 3 décadas de administrações irresponsáveis, temerárias no clube. Quer dizer que agora você tem que fazer com que a nação rubro-negra ajude a pagar essa conta? Não. Eu acho que esse não é o apelo. O apelo sim é vamos construir o nosso estádio, vamos revitalizar o nosso elenco, vamos revitalizar o esporte olímpico rubro-negro. É claro que se você revitaliza, por exemplo, esses 3 pontos, você vai ajudar a revitalizar as finanças que estão num estado deplorável no Flamengo. Agora, sinceramente, chamar o cidadão rubro-negro para cobrir o rombo das administrações temerárias no clube, temos que ajudar. Não é esse o apelo. Para mim não faz sentido. Esse é um risco. Outra coisa, eu acho que o atual momento do sócio-torcedor oferece muito pouco ao cidadão rubro-negro. Porque é um plano de vantagens. É um clube de vantagens. É um clube de vantagens que ótimo, tem o seu mérito, é importante. Por que nós não poderíamos ter um clube de vantagens para todo o associado do Flamengo? Aí uma pergunta que eu já procurei conversar com alguns representantes da atual administração, como eu lhe disse, alguns esclareceram as minhas dúvidas. Outros não me deixaram tão satisfeitos assim. Por quê? Tem 2 coisas que não entram muito na minha cabeça e não faz sentido. Primeiro, nós temos um conjunto, um todo de 12 mil sócios do Flamengo hoje, entre categorias de contribuinte até a categoria de grande benemérito. Né? Por que não se preocupou em trazer esses associados para dentro do programa de sócio-torcedor? Tinham que ser os primeiros. E com alguns motivos importantes. Por exemplo, o sócio proprietário das antigas, ele não paga manutenção. Os mais modernos pagam após 5 anos R$ 75. A contribuição no Flamengo, do sócio contribuinte, é 100 e poucas pratas. É muito pouco para ser sócio de um clube na Lagoa Rodrigo de Freitas. Quando eu digo ser sócio de um clube, deixa eu traduzir para não ser mal interpretado. Eu não estou dizendo da grandeza do Flamengo. Eu estou dizendo aquele que paga por usar uma sede social tão bem localizada e que poderia estar oferecendo muito mais. Né? É verdade. Agora não vamos entrar aqui na história do ovo e da galinha, não paga porque não tem, logo não paga. Não é bem assim. Né? Agora eu também não acho que tem que pagar R$ 75 e nem muito menos pagar 100 e poucos reais. A gente pode chegar a um denominador comum. E para chegar nesse denominador comum, o próprio apelo de um sócio-torcedor já seria um argumento forte para iniciar a reconstrução dessa relação com essa base de 11, 12 mil associados. E pelo outro lado, como eu disse aqui no início, se a gente trabalhasse pela categoria contribuinte, né, que já é estatutária, nós poderíamos trazer esses milhões da nação rubro-negra para dentro do Flamengo, que antes de qualquer reforma estatutária que urge no Flamengo, mas que ainda não começou,
pelo menos, daqui a 3 anos, esse associado poderia votar e participar da vida institucional política do Flamengo. Vide o que aconteceu nessas eleições de 2012. Que graças a essas novas mídias, a trabalhos como esse aqui de vocês, nós tivemos uma participação muito grande da nação rubro-negra. E que deu efeito na urna do Flamengo. Nas urnas do Flamengo, perdão. Até deixa eu só acrescentar aqui, foi inclusive a chapa que hoje assumiu o clube, eles tiveram um apoio voluntário, tá? Eu deixo claro porque eu trabalhei muito na campanha, eu escrevi muito, falei muito sobre as pessoas que lá estão hoje de maneira voluntária, e assim como eu, vários trabalharam de maneira voluntária, e isso fez toda a diferença, né? Então, por isso que me sinto no direito e me sinto muito confortável em criticar qualquer ponto que não me convença e que eu não concorde. Em alguns momentos estamos sendo taxados de oposição. Não, eu não sou oposição. Eu sou simplesmente guardiã daquilo que eles me prometeram. Então, eu acho que eu tenho que estar de olho e garantir que aquilo aconteça de fato. Então, assim como politizaram a torcida e desceram a torcida da arquibancada do torcedor para ele fazer parte desse movimento, então é ótimo, mas você também tem que aceitar nesse momento o torcedor que critica e que cobra. E tem que cobrar, o papel é cobrar. E eu sinto que hoje o discurso se você não apoia incondicionalmente, você é oposição. E acho que a gente acaba... esse não é o caminho. Chegando numa rota, vai entrar em rota de colisão e não é produtivo para o clube, né? Eu quis deixar claro aqui, não estou dizendo que eu sou contra o sócio-torcedor. O modelo que está aí realmente não é o modelo que eu faria, não é o modelo que me agrada, e vou ser franco, não é o modelo que eu acredito. Eu coloquei isso para representantes da atual administração, que, diga-se de passagem, são pessoas que têm as portas abertas, são pessoas realmente de um outro nível de conversa, de um outro nível de concepção da coisa Flamengo. Isso não há dúvida que eu, particularmente, que milito no Flamengo, já não vejo isso há muitos anos no Flamengo. Agora, isso não quer dizer que a gente vai concordar com tudo, verdade. Qual é a minha preocupação com esse sócio-torcedor? A instituição Flamengo está em franca recuperação da sua credibilidade, no todo. Esse programa não pode dar errado. Esse programa não pode falhar. Ele não pode falhar nem com a instituição, nem com a nação rubro-negra. Porque senão, mais à frente, quando esse programa vier, porque o programa é sócio-torcedor, quem quer que venha mais à frente ter que, por algum motivo, reestruturar ou criar um novo programa, já vai chegar munido de uma descredibilidade que atrapalha o andamento. Então, o que eu vejo? Eu tive conversa com a administração e falaram que ainda não é o momento. Então vai chegar o momento. Espero que chegue esse momento de trazer o associado do Flamengo para dentro desse programa e trazer o chamado sócio-torcedor para participar da vida institucional do Flamengo, institucional política. Porque tem um detalhe, eu não quero nem imaginar, porque eu participei muito da eleição nos bastidores, e todo aquele que era candidato a presidente do Flamengo sabia minimamente da importância de uma base de dados estruturada para o Flamengo. Bem estruturada, bem guardada, bem parametrizada, tanto dos associados quanto da nação rubro-negra. A gente sabe o tesouro e a importância que é essa base de dados para a instituição Flamengo. Agora, e eu diria até que é o principal ativo do Flamengo hoje em dia. Eu não quero nem imaginar que isso pode estar sendo plantado para ser utilizado por outros objetivos que transcendem os objetivos da instituição Flamengo. Né? Que aí sim, com toda certeza, o desconforto vai ser muito grande e a decepção vai ser muito grande. Eu não acredito que seja isso, mas eu também não posso deixar de dizer a vocês aqui que passa pela minha cabeça porque a atual administração está indo bem. O caminho seria esse. É muito difícil. O Flamengo está muito estragado. A herança é maldita. A situação financeira é caótica. Agora, isso não significa dizer, porque eu tenho uma preocupação no Flamengo, que todos que entraram no Flamengo, pelo menos os últimos presidentes que eu pude acompanhar, que entraram para fazer a revolução, o Flamengo saiu muito estragado e muito ferido. Eu acredito que o Flamengo tenha se perdido ali nos anos 90, porque o Flamengo ali no final dos anos 70 e anos 80, o Flamengo era inclusive referência na gestão.
Eu até sempre comento isso, que o Flamengo, o São Paulo vinha no Flamengo para pedir orientações sobre gestão, né, nos anos 80. E eu não sei exatamente em que momento, até porque eu era muito garota, então assim, de conversar com as pessoas, até o Zico, numa entrevista que ele nos concedeu, ele fala, eu não sei em que momento que o Flamengo se perdeu ali nos anos 90 e veio nessa decadência, né? Eu tenho a minha percepção. Posso ser franco a você, eu diria que Qual é a teve sua uma. percepção? Eu tenho a medição do estrago do Flamengo da era Luiz Augusto Veloso para os dias de hoje. E foi o que eu pude acompanhar. É a minha percepção. Teve acerto, mas teve mais erros do que acerto. Por isso que hoje, como eu disse na eleição, se alguém vier para mim perguntar, Lízias, qual foi o melhor ou maior presidente da história do Flamengo para você? Bom, eu com 39 anos só posso dizer um nome, qual? Não foi o Kleber, não foi o Edmundo, não foi o Luiz Augusto Veloso, muito menos a Patrícia. Sobra quem? O Márcio. Não é verdade? Porque eu vivi essa época de Flamengo. Agora, também tem um detalhe que é o seguinte, o Flamengo hoje mudou. As pessoas que estão hoje no Flamengo, administrando o Flamengo, passando pelo desafio do Flamengo, o que é importante a nação saber, é muito difícil acertar no Flamengo na situação que o clube foi tomado. Uma situação grave. Agora, são pessoas com alta capacidade de formação, são pessoas com alta capacidade de negociação. Eu estou dizendo isso porque eu testemunhei atitudes, estava presente, e são atitudes, são pessoas que naquela hora estavam atuando como representantes do Flamengo, e sinceramente eu fiquei surpreso positivamente. A impressão que eu tenho, olha, opa, o Flamengo agora vai dar certo. Agora isso não significa dizer que vai acertar tudo. Porque o ambiente do Flamengo, é importante o cidadão rubro-negro saber, pelo incrível que pareça, o ambiente administrativo, gerencial, institucional, ele está mais propenso a você a errar do que a acertar, que é difícil. E não adianta querer ir com a cabeça de empreendedor, 100% empresário, porque vai se dar mal no Flamengo. Porque a instituição Flamengo é uma instituição politizada. A política no Flamengo tem peso, ela vale. Só que agora tem um detalhe. Está havendo uma mudança no paradigma político do Flamengo. Por exemplo, é inaceitável. Se não aceita tudo é oposição. Isso é inaceitável no Flamengo, mas não é hoje. Isso já é inaceitável há muito tempo. Agora, mais inaceitável ainda é você praticar no Flamengo o microcosmos brasileiro. Quem não está no governo é oposição. Não porque não é a favor do governo, porque não está no governo. Perdi a eleição, virei oposição, quem está lá é estranho ao ambiente. Também não pode. Não é esse o Flamengo que nós imaginamos. Porque uma coisa, eu também estou convicto. Os resultados vão ter que aparecer. A satisfação vai ter que ser dada. Eu tenho convivido próximo da administração, eles vão dar satisfação com resultados. E vão mostrar os resultados. Pode não ser os resultados que todos nós esperávamos, mas olha, temos aí 6 meses de administração. 6 meses contra 3 décadas de irresponsabilidade. É duro, hein? É duro. Eu acho que ainda é cedo para medir. Há erros? Muitos. Há acertos? Vários. Importantes para a vida do Flamengo. Eu queria que você comentasse, eu acredito também muito nessa gestão, mas nós tivemos um profissional do clube que ele disse a seguinte frase: quando que você vai ajudar o Flamengo? Quando o Flamengo não precisar mais de você? Existe isso? O clube mais bem sucedido do mundo um dia pode não precisar mais do torcedor? Eu achei infeliz essa frase, queria que você comentasse. É uma colocação infeliz e uma utopia besta. Porque o Flamengo sempre vai precisar do seu cidadão rubro-negro. Existe Flamengo sem nação? Existe time de futebol sem torcida? Eu vim de um esporte que é a natação, que é um esporte solitário, que a gente conta mais azulejos do que qualquer outra coisa, e nem sempre dentro da água a gente está ouvindo, né? Mas natação não tem torcida nenhuma, tá lá os seus familiares, os seus amigos mais próximos, mas é importante ter alguém ali torcendo pela gente, não é? No nosso futebol, a nossa torcida já fez a diferença por vários momentos no Flamengo. É impossível pensar um Flamengo sem a outra parte que é a nação rubro-negra. Então isso foi uma colocação infeliz, mas pelo outro lado eu tenho uma interpretação diferente. Eu acho que a participação da nação rubro-negra como torcedor, como sócio-torcedor, não é para ajudar ao Flamengo a sair das suas dificuldades.
É para construir o Flamengo que nós acreditamos que exista e construir o Flamengo que traduz essa paixão que está dentro de cada um de nós. Quando a gente vai para um estádio berrar, levantar a camisa, quando a gente deixa de estar com um familiar para estar torcendo com os amigos, quando a gente está irritado dentro de casa, porque, pô, eu vivo isso. Quando eu ligo de vez em quando à noite pro meu pai, para casa dele, para querer saber como ele está, ou minha mãe está. Ah, meu filho, aqui tá tudo bem, mas meu filho, você viu hoje o jornal? Ou então você hoje falou com fulano, com cicrano? O assunto de pauta, eu e meu pai, ou eu e meus amigos, o assunto número 1 é o Flamengo. Depois é a empresa, depois é a família, depois... Então não é bem por aí, é uma visão distorcida. A visão é uma colocação infeliz. Eu entendo o que a pessoa quis dizer, né? Mas também foi uma crítica à minha atual administração, eu pude criticar. Os erros de comunicação estão sendo grotescos, gravíssimos. Estão comunicando errado. Não estão sabendo dizer o que querem dizer. E o que querem dizer faz sentido. Porque quando você senta com algum deles para conversar, você fica surpreso positivamente. Eu fiz isso semana passada. E eu falo, olha, vocês estão errando muito na comunicação. Aí ele pegou e me falou, pra burro, pra caramba. Tem que acertar uma frase dessa é infeliz. Como também a gente não pode achar que um rubro-negro, na sua grande maioria, pode arcar com R$ 199,90 por mês ou R$ 39,90 apenas com a contrapartida de um clube de benefícios. Não é bem por aí. Porque aí eu faço uma comparação. Eu não acredito que seja o rubro-negro não tem condições de pagar. Não é isso, porque como que você explica... eu sempre falo isso, eu vou repetir. Em 14 dias, a Adidas vendeu 300 mil camisas pelo valor de R$200. Com 240 reais, você conseguiria esses 300 mil sócios torcedores. Por que a Adidas conseguiu vender 300 mil camisas e nós não conseguimos passar de 26 mil sócios? Olha, eu Marcelo, faço sempre essa comparação. Por que 300 mil pessoas compraram uma camisa a R$200 e não se associaram por R$39,90? Nós temos que saber separar um pouquinho aí, porque o manto sagrado é uma coisa um pouco à parte, aí não é a Adidas, tá? Aí é o manto sagrado. Eu posso dizer a você, eu não preciso nem dizer a vocês aqui, que com certeza se lançarem uma outra camisa do Flamengo, o efeito vai ser o mesmo, seja da Adidas ou do A, qualquer que seja, né? O manto sagrado é uma coisa à parte, ele está acima da instituição, de fato está na concepção do rubro-negro, no conceito da paixão Flamengo. Agora, eu acho que esse programa de sócio-torcedor ainda está distorcido, assim como também o modelo de estádio de futebol que estão querendo implantar no Brasil está distorcido. Não vai funcionar. Porque o rubro-negro, ele deixa muita coisa pelo Flamengo. Eu estava na arquibancada no Engenhão quando o ingresso custou R$80. Então tinha muita gente ali que deixou de cumprir com algum compromisso para arcar com aqueles R$80. Mas isso não vai prevalecer. Estava lá também, eu, meu marido e meu filho. Então, isso não vai prevalecer por muito tempo. Eu acho que essa lógica, ela está errada, né? Agora, como já falamos aqui, o apelo também. A nação rubro-negra, eu não estou errado nisso, porque a sua pergunta no início, ser sócio do Flamengo, ser presidente do Flamengo, ser conselheiro do Flamengo, ser atleta do Flamengo, todos nós somos torcedores do Flamengo. Isso não exclui, ou não desqualifica A nem B nem C. Pode ter certeza que a hora que você convocar um rubro-negro em prol do desafio Flamengo, ele vai. A hora que você convocar um rubro-negro para ajudar o Flamengo, ele vai. Mas convocar o rubro-negro para construir um Flamengo grande é completamente diferente. Construir um Flamengo grande, como eu disse aqui, você convocar a nação rubro-negra para o desafio do nosso time, para o desafio do nosso estádio, do nosso esporte olímpico, talvez até da sede da Gávea, tem o mesmo princípio intangível do manto sagrado. É o que eu acredito. Por isso que eu acho que há equívocos nesse processo de relação da instituição com a nação rubro-negra. Tem muito a trabalhar nisso e tem muito a melhorar, principalmente na forma de se comunicar instituição-nação, instituição-sócios. Agora 2012, né, para o triênio 2013, foi a tua segunda candidatura. Eu queria, a que você atribui, né, depois das eleições, o que você atribui você não ter ficado entre os principais das eleições e por que você se aliou na reta final ao Jorge Rodrigues e não à Chapa Azul? Olha, uma boa pergunta também,
E eu até acho que é um momento interessante para dar esse esclarecimento a todos os associados e à nação rubro-negra. Vamos lá. Eu hoje diria que cometi um erro. Eu não tinha que ter me unido, do ponto de vista político, nem a Azul, nem ao Jorge. Eu deveria ter ido com o mesmo princípio que fui em 2009. Nem que eu vá para a urna com 2 votos. Que certo, eu tenho 2, o meu e do meu pai. Poderia ter um pouquinho mais, da minha irmã também, se ela estiver viajando, vem votar, enfim. Mas, Lísias, o seu perfil, a sua maneira de pensar é muito alinhada ao pessoal da Chapa Azul. É verdade. Muito alinhado. O Jorge Rodrigues eu conheço de outros carnavais, fora do Flamengo. Conheço o Jorge Rodrigues dentro do Flamengo. Mas o que eu fui somar com o Jorge, fui traído por ele. Digo isso a vocês aqui e explico. Fui traído depois. Não foi por falta de aviso de sinais. Eu tive todos eles alertados pelos meus mais próximos. Fausto, Baroni, meu próprio pai. E nós fomos por um seguinte. Não foi uma unanimidade no meu grupo, não foi. Nós fomos porque tinha uma parte do grupo que tinha um profundo incômodo com a chamada arrogância dos azuis. Não é arrogância específica de nenhuma pessoa, com a maneira da Chapa Azul se comportar à frente, como se... que houve essa percepção, não minha, mas de todo do grupo, a percepção de que quem está ali não presta. Olha, meu pai tem 82 anos. E tem 82 anos de Flamengo. Eu não posso aceitar que existir, veja bem, não estou dizendo que afirmaram isso, eu não posso existir a percepção de que o homem do valor do meu pai não presta. Do meu pai como outros grandes rubro-negros que ali existam. Que se for partir desse princípio, nem eu prestaria. Tá? Mas não foi esse só o motivo. O motivo foi matemático, que de vez em quando fica distante da compreensão, tanto da nação quanto do associado e dos seus mais próximos. Por exemplo, eu não fiz pesquisa nenhuma. Primeiro que a nossa candidatura era uma candidatura mantida com os nossos recursos. Tá? Então, fazer pesquisa não modificaria a vontade de ser candidato, ou nós não deixaríamos de ser candidato por isso. Senão em 2009 eu nem sairia. E fui candidato e tive 49 votos. Né? O que aconteceu? A minha maior preocupação é que a administração Patrícia Amorim, senhores, eu não estou personalizando, tá? Apenas a referência. A administração Patrícia Amorim não podia continuar. Isso estava convicto, por conhecer a administração nas suas entrelinhas, aquela administração não podia continuar no Flamengo. Não sei como nós estaríamos hoje. Como também posso dizer como... Teve gente que chegou para mim, poxa, mas eu também não sei como nós estaríamos hoje se o Jorge tivesse ganho. Bom, eu poderia responder como respondi a essa pessoa da atual administração, disse, olha, eu até saberia, ou eu estaria muito aborrecido e longe do Flamengo, ou então não estaria ruim, porque o acordo que nós tínhamos, um deles, é que a administração ia ser compartilhada. Então, poxa, alguma coisa eu estaria fazendo, né? Intervindo. Então, eu somando com o Jorge, que poucas pessoas sabem, eu estava num café da manhã no Country Club conversando com o Hélio Paulo Ferraz, saí dali para o Hotel Sofitel, e eu disse ao Jorge que ele deveria ser candidato. Estava na mesa o Marcos Braz e o Eduardo Olivieri. E o Jorge tinha dito na primeira reunião do Fla Único no Mários, ao meu pé do ouvido, como disse em público, que jamais seria candidato. Eu disse a ele, não fala aquilo que você não vai cumprir. Eu e os seus sabemos que você vai ser candidato. Não vou. Tentei convidar o Jorge para minha chapa, ele estava em Paris, nos falamos por telefone, a conversa não chegava a lugar nenhum, só terminava dizendo a ele, mas pelo amor de Deus, não diga que você não vai ser candidato, que você vai ser. Quando ele saiu candidato, me deixou algumas mágoas pela maneira que ele saiu, porque não foi como nós combinamos. Porque o que eu queria com a candidatura dele? Se o Jorge se junta com a Patrícia Amorim, ela ganhava a eleição. Ah, o Jorge tem voto? Não. Aí vamos lá. Eu não fiz pesquisa. Fizeram pesquisas. Eu nunca vi essas pesquisas. Algumas pessoas próximas a mim viram a pesquisa. Parece que eu transitava entre 4% e 5% da intenção de votos. Pelos meus cálculos, era mais ou menos isso. Se eu transitava entre 4% e 5% de intenção de votos, eu deveria ter uns seus 100, 150 votos.
matematicamente falando, quase 50% dos votos do Jorge. Que a outra candidatura do Maurício, que é uma candidatura também que veio propositiva, veio para mudar, eu não tenho como mensurar a dimensão do quantitativo, do ativo eleitoral do Maurício. Mas não era da dimensão do meu, porque eu tinha sido candidato na eleição passada. Isso é natural. Eu não ganhava a eleição, mas eu poderia definir quem ia perder. E eu tive um impasse com o Jorge no dia da eleição. Olhando nos olhos do Fernando Cima, no corredor ali, tentaram de tudo para o Jorge somar com a Patrícia. E eu fui enfático e veemente quando disse a ele: se você somar com a Patrícia, eu vou tirar essa camisa, vou somar com a chapa azul, vou dar uma Tinha um jornalista do meu lado, de um jornal impresso de grande circulação, que eu disse a ele: se ele fizer isso, você pode chamar todos os jornalistas que eu vou fazer revelações aqui, que vai mudar o rumo da eleição do Flamengo. Que eu estava convicto, Marcela, PC e Nação, que eu não queria mais a administração Patrícia. E somando com o Jorge, eu impedia ele de ir com a Patrícia. Eu ajudava mais a chapa azul do que somando com a chapa azul. Houveram conversações? Houveram. O perfil é alinhado com a atual administração? É alinhado com a atual administração. Muito alinhado. Nós seguiríamos o mesmo caminho. Talvez com uma pitada de molho aqui e outra ali diferente. Mas o caminho, o macro entendimento de Flamengo era esse. O acordo com o Jorge é interessante porque depois da eleição a gente tem um livro para escrever. Me chamaram numa sexta-feira na casa do Gilberto Cardoso Filho. Estavam todos os generais 4 estrelas lá. Elal, Fragali, Sérgio Veiga Brito, Michel Assef, Maurício Rodrigues, Francisco Goulart, próprio Gilberto Cardoso, o Elal, já acho que eu já falei aqui, para me convencerem a somar com o Jorge Rodrigues, numa sexta-feira, que antecedeu o sábado da resposta. Eu estava lá com o Baroni, que estava na nossa chapa, pertencia ao núcleo de coordenação, e houve um momento ímpar. Nós passamos pela porta da casa do Gilberto Cardoso, sentamos no sofá, o Jorge estava ao telefone com o executivo da Triunfo. Ele diz assim: contrato e acordo foram feitos para não serem cumpridos. Aí o Baroni olha para mim: você tem certeza que você vai querer somar? Aí eu disse: calma, isso não tem nada a ver com o Flamengo, você está pegando a conversa no meio. Vamos ouvir, vamos estar aqui, vamos ouvir. Bom, mas ali foi um dos sinais. Outro sinal foi quando o Gilberto levantou e disse: tá bom, depois das negociações, porque todos sabiam, inclusive a chapa azul, porque eu já tinha dito no Flamengo, que eu disputaria o Conselho Deliberativo se eu perdesse as eleições do Flamengo, ao Conselho Diretor. Aí eu disse: então tá bom, se o acordo, então você vem candidato a presidente do Conselho Deliberativo e nós apoiamos. Isso, eu falei: opa, faz sentido. Na minha cabeça, na estratégia política do meu grupo. Qual era o sentido? Vou blindar aqui para a Patrícia, né? Ele não vai apoiar a Patrícia, porque ele tem uma capacidade financeira realmente muito acima dos demais. E com essa candidatura ao Deliberativo, eu também cerco a possibilidade de virem outras candidaturas ao Deliberativo que não interessa. E eu não acreditava que o Jorge pudesse superar aquela etapa da eleição para cima da chapa azul. Porque tem que entender o seguinte: quando a gente é candidato, a gente não pode falar que acha que vai perder. A gente fala que vai ganhar. Até porque você tem que estar com pessoas junto de você. Você não pode ir para uma eleição achar que vai perder. Não existe isso em lugar nenhum do planeta Terra, né? É uma prática que não compete a isso. Agora, saímos dali. Agora, o que eu passei depois da eleição, vocês não fazem ideia. Aí, respondendo o finalzinho da sua pergunta. Na política, a gente tem que fazer escolhas. Essas escolhas nem sempre são certas ou erradas. Não existe essa ciência exata na política. Ela tem o porquê, né? E também não quer dizer que esses porquês se justifiquem. Eu estou aqui dando uma satisfação a vocês do que nós interpretamos o cenário político daquele momento e para frente. É claro, se eu fiz a escolha de estar com o Jorge, eu não poderia estar hoje no staff da administração do Flamengo, porque a minha escolha não foi eles.
Mas hoje eu tenho uma excelente relação, uma excelente entrada com a atual administração e um excelente diálogo. E estou à disposição do Flamengo. Para concluir, fomos para a eleição do Deliberativo. Desconsideraram em tudo a minha candidatura ao Deliberativo. A ponto de, na Sala Moreira Leite, no Flamengo, o próprio Silvio Capanema ter que falar assim: vocês não podem esquecer da candidatura do Lízias, porque eu estava sentado ao lado dele. O Gilberto Cardoso ficou mais de 1 hora dizendo que não ia ser candidato, que tinha dado a palavra dele. É claro que a pressão ali era muito grande em cima dele. Tentou com que eu viesse vice dele. Quando o seu Jorge Elal levanta e diz que vice não. Exatamente assim. Vice é o Maurício Rodrigues. Quer dizer, eu fui traído até nas negociações. Mas esse é o amadurecimento político. Para uns, traição. Para nós, do Flamengo Nova Geração, e para mim, foi um amadurecimento político. Me chateou muito. Qual é o rubro-negro que não fica com o coração magoado quando os seus fazem um papel desse? Aí me deu mais vontade ainda de disputar a eleição. Quando eu disse para o Gilberto, ele até hoje não gosta muito disso, mas eu repito, e disse em 2 momentos para ele. Primeiro eu disse a ele que ele ia perder por um Lízias. E quando eu desci as escadas no final da eleição, naquele dia que faltou luz no Flamengo, da eleição deliberativa, eu disse: viu, Gilberto, você não precisava ter perdido por 45 votos dos 43 que eu tive. Como também eu não compreendo a eleição do Delair. Aliás, perdão, eu até compreendo, eu só não consigo dar a interpretação que ela merece dentro da nova administração. Nada contra a pessoa do Delair D'Ambrosio. Só que o Delair fez a escolha, que para o entendimento da atual administração, correta. Ele foi e apoiou a Chapa Azul. Então ele teve o direito de, poxa, eu fiz a escolha, tem direito de pleitear aquele apoio. Era impossível naquele momento de Flamengo qualquer um contrapor a Chapa Azul. A Onda Azul veio e veio bem formada. A gente tem que fazer esse exercício e reconhecer quem trabalhou e trabalhou bem. É um exemplo de como se deve trabalhar para as eleições rubro-negras. Agora, isso parece que não, mas é uma coisa importante da eleição. Uma das conversas que o meu grupo manteve com o grupo da Chapa Azul, nos foi colocado à mesa o seguinte: para aderir ao projeto tem que aderir. Não há negociação. Ora, negociação política não é uma coisa ruim. É muita hipocrisia da minha parte dizer que eu não almejo poder no Flamengo. Se eu não almejasse poder no Flamengo, para que eu fui candidato a presidente do clube? Não é? Será que eu já, como conselheiro nato, não tenho uma grande capacidade de intervir e ajudar? Claro que tenho. Então, no momento que você vai sonha em ser presidente do Flamengo, você está almejando poder no Flamengo. Então é legítimo que você negocie na escala de poder. Porque nós havíamos colocado. Tá bom, nós colocamos em junho de 2012, numa reunião em São Paulo, que propusemos uma união da candidatura do Lízias com a candidatura da Chapa Azul. Essa união foi quase selada. Ela foi melada no Rio de Janeiro. Agora, se não tem negociação de cargos, como chamado no dito popular da política, como é que explica o Delair no Deliberativo e o José Maria Sobrinho no Remo? Nada contra nenhuma das duas pessoas. Só que o José Maria Sobrinho pertencia à chapa do Ronaldo Gonlewski, que também, no momento que por ele entendido como adequado, fez a escolha pela Chapa Azul. E está a vice-presidência de Remo. Legítimo. É claro que se ele fez uma escolha, legítimo que haja uma negociação pelo poder do Flamengo, por fazer pelo Flamengo. É essa hipocrisia, essa máscara que tem que cair. Agora, só não pode ir para a mesa com uma candidatura como a minha, que é legítima e limpa, dizer que não há negociações. Como não há negociação? Eu tenho anos de Flamengo, conheço o Flamengo. Provavelmente naquela eleição, Marcelo, era uma das pessoas que mais conhecia Flamengo, em matéria estatutária, números, problemas. Isso tem um peso para o bem do Flamengo. Então foi por aí que se deu, e hoje as relações são positivas, existe uma agenda positiva com a atual administração, há um compromisso nosso de ajudar a atual administração, isso não significa dizer ser conivente, nem muito menos aceitar tudo. E nós estamos entusiasmados e torcendo para que dê certo. Talvez, não sei se você concorda com a minha opinião, mas eu acho que os demais presidenciáveis, eles focaram só no sócio. Eles esqueceram da torcida.
Porque, por exemplo, eu até brinquei muito, né? Assim, eu não sei quem é Maurício, eu não sei quem é Olísias, eu não sei quem é. E eu nunca tive abertura, por exemplo, com a gestão Patrícia. E quando surgiu, eu apoiei durante o início de 2012 a chapa do Ronaldo, a chapa branca, tive a oportunidade de conhecê-lo. E toda a chapa foi muito receptiva, tive a oportunidade de escrever para eles. E tudo isso porque eu quis, né? Falar o meu ponto de vista. E quando surgiu a chapa azul, foi dia 28 de agosto, eu fiz inclusive um texto falando sobre o que eu entendia sobre, né, a chapa dos 3 empresários, e eles foram muito, muito generosos em abrir as portas para os blogueiros, para sócios, para não sócios, e aí eles encontraram aliados. Será que talvez assim, o erro não foi aí, de vocês não estarem dentro da torcida, de saber qual é o pensamento do torcedor, porque eles chamaram o torcedor para descer, e eu acho que nós tivemos uma influência muito forte. Eu acredito que os meus textos, eu já escrevo há muitos anos, mas eu acredito que durante o período de campanha foi quando eu fui mais lida, foi quando as pessoas me chamavam de blogueira remunerada, que eu estava sendo paga, eu não ganhei nada. Absolutamente nada. Mas contra o Flamengo você tem que se acostumar a ouvir aquilo, né, que não faz parte do seu dia a dia. Imagina o que eu não ouvi. Foi uma aliança totalmente por filosofia mesmo, né? Fizemos uma aliança por filosofia, vamos apoiar. E eu acredito assim, será que não faltou a Olísias, por exemplo? Não, eu vou me integrar na torcida, eu quero saber o que a torcida de fato quer. Porque eu tenho a impressão que durante toda a existência do Flamengo, os presidenciáveis fazem campanha só para quem vota. Você está corretíssimo. E quem não vota conseguiu influenciar de maneira super positiva, mudando, porque não é possível que a massa tenha uma opinião, e eu acredito que o sócio, ele se sentiu, opa, peraí, porra, uma massa tá falando sobre a chapa azul, vamos lá conhecer, porque eu tive muito medo que a Patrícia pudesse se reeleger. Todos nós, né? Então, assim, eu lembro que eu tive uma conversa com o Ronaldo na Gávea, eu disse assim, Ronaldo, não tem mais jeito, cara, eu te apoiei durante toda a tua campanha, cara, você tem que se aliar à chapa azul. Eu tive esse bate-papo com o Ronaldo, nossa, ele foi super severo comigo, Marcelinho, eu não acredito que você vai me dizer isso, eu disse, cara, eu vou dizer e vou reforçar, e graças a Deus ele acabou se aliando à chapa, e a chapa ganhou força, e a gente não teve uma reeleição. Mas eu acredito que, né, o meu ponto de vista, Lízias, eu acho que... o dia que eu tive a oportunidade de te conhecer, eu falei isso, Lízias, faça mais parte da torcida. Você tá certo. Você coloca no público, você tá corretíssimo. Vem conhecer a tua torcida, né, para que a gente possa... Não, mas conhecer eu também conheço, né? Eu também vivo que eu sou torcedor. Vem não, você tá certo. Do povo, eu vou te provar como você tá certo. Vou te provar, você tá corretíssimo. Como eu disse a você aqui, quando a gente está numa segunda candidatura à presidência do Flamengo, a gente já está na pós-graduação do processo eleitoral do clube. Você está tão correta que esse foi o fator inovador da eleição e foi o fator de sucesso da Chapa Azul. Que foi muito bem trabalhado. A participação de vocês no processo eleitoral, na formação de opinião, no impacto de massa, foi o fator de vitória da Chapa Azul, foi o fator de sucesso, com mérito, que foi muito bem trabalhado. Eu disse que eu ia provar a você, e até aproveito para fazer agradecimentos especiais aqui, pessoas que trabalharam, estiveram próximo comigo, me ajudaram. O Túlio Rodrigues, o Sandro Rilhó. O Sandro e o Túlio foram um exemplo disso. O Sandro, quando entrou na campanha para nos ajudar, que ele é um grande rubro-negro, ele entrou de corpo e alma, e eu me lembro que nós soltamos lá na fanpage de 50, 45, 50 para 300, 400, subimos expressivamente. Uma das primeiras entrevistas que eu dei foi para o Ser Flamengo. Estava lá, sendo vista por milhares de pessoas que eu jamais saberia quem é. Hoje, eu ando nas ruas e em alguns momentos sou reconhecido por esse rubro-negro, que graças a essa participação popular da nação rubro-negra, pode interpelar, interagir, conviver com o presidenciável Flamengo. Não há dúvida que isso foi um erro, mas também foi um aprendizado. Agora, o que foi fator de sucesso para a Chapa Azul e não foi fator de insucesso para as demais chapas, é porque, apesar que eu defendo que todo cidadão rubro-negro vote, eu ainda vou ver as urnas eletrônicas funcionando em prol de uma eleição a presidente do Flamengo. É um país que dá o exemplo que o Brasil dá do espírito democrático no processo eleitoral, a gente não pode desperdiçar esse recurso, essa tecnologia que é brasileira, numa eleição rubro-negra. Agora,
lamentavelmente, o colégio eleitoral do Flamengo é de seus associados. Mas foi um foco errado. O principal é o custo baixíssimo, porque eu não sei até onde esses dados são verdadeiros, mas diz que o Jorge Rodrigues, por exemplo, fez um investimento de 3 milhões na campanha e que eu tenho certeza que a Chapa Azul não fez, porque as pessoas simplesmente voluntariamente se aliaram à chapa e fizeram um movimento pró-Chapa Azul, foi uma onda, né, azul. Foi uma onda azul. E com baixíssimo custo. Eu tenho certeza que eles devem ter gastado, o investimento foi com publicidade, camisas, essas coisas, nesse sentido. Porque com pessoas, com recursos humanos, com pessoas... Eu acredito, Marcela, eu acredito nisso e estou convicto do sucesso da Chapa Azul no sentido com essa relação maior com a nação rubro-negra. Os números da campanha do Jorge, como a gente ouve por aí, é daí para mais. A gente ouve, eu não vi. Os da minha campanha foram números modestos, porque são números que vieram do meu bolso, do bolso do Fausto, do bolso do Baroni, do meu pai e do Marcelo Gorodit. Por exemplo, eu tive um ganho importante na campanha quando o Marcelo Gorodit aderiu. Publicitário, um talentosíssimo publicitário que nos ajudou e muito. Como tive um outro ganho na campanha quando o Sandro Rilhó entrou, que nos ajudou e muito no que diz respeito às redes sociais e às novas mídias. Porque realmente isso não foi pensado no início, porque a gente ainda estava com um paradigma... O Sandro me bateu muito. Mas ele te fez carinho. Você também me bateu muito. Faz parte do processo. E isso é importante. Talvez, você está tão certa, porque talvez se você tivesse me conhecido, por eu ter buscado, se eu tivesse buscado essa aproximação que você aqui mencionou, talvez você tivesse me conhecido, talvez você tivesse até aderido à minha campanha, porque as propostas não eram distantes, nem muito menos desalinhadas com a dos azuis. Tá? E aí... O carro-chefe da tua campanha é um assunto que está em voga e é o assunto do momento e que o rubro-negro está super insatisfeito por não ter casa própria, né? Não ter Exatamente. Um estádio. E eu até falo, né, que na tua campanha, uma das tuas promessas era transformar a Gávea num estádio... Um estádio de 15 a 18 mil lugares. 20 mil pessoas, né? Você acredita ainda nisso? Claro que eu acredito e é possível. A construção de um estádio é na Gávea? Não, veja bem. Não é que o melhor lugar para a construção de um estádio seja na Gávea. Eu acho que nós temos que ter o estádio do Flamengo. Para mim, o estádio do Flamengo sempre foi o Maracanã. Só que eu acho, e disse isso nas eleições, que nós já estávamos muito atrasados nas relações governamentais, institucionais, para termos o Maracanã. O Flamengo já tinha que estar tratando do Maracanã há muito tempo atrás, antes dos Jogos Pan-Americanos. Eu acho que o Flamengo já tinha que estar com o Maracanã na época dos Jogos Pan-Americanos. Isso já tinha que estar acertado. É que, se der tempo, a gente entra em detalhes aqui. Esse jogo é muito maior do que todo mundo imagina. Esse jogo vai além de 2018 por questões de direito de transmissão. Ele é muito maior. Não é só o estádio. Agora, eu penso que o Flamengo, se eu pudesse ainda brigar pelo Maracanã, eu brigaria. Acho que o Flamengo pode tentar ir. A atual administração, eu fui procurar saber como anda, está indo num caminho muito bom no que diz respeito à relação com o Maracanã. Está sabendo a importância do Flamengo para o Maracanã e a importância de um estádio para o Flamengo. Eu, particularmente, com quem está negociando, eu estou satisfeito com a contraproposta e o posicionamento do Flamengo. Espero que dê o resultado almejado, que vai ser muito bom para o Flamengo. Agora, ter o estádio na Gávea não significa dizer que nós não possamos ter o estádio fora. Se for o Maracanã, ótimo. Se não for o Maracanã, devemos sim ter o nosso estádio fora. O estádio na Gávea, na verdade, é aproveitar o que está lá. Ele já está lá. Aquela arquibancada não serve mais. Ela tem que vir abaixo de qualquer maneira, porque ela já deve estar condenada. Daqui a pouco a gente vai ser notificado a botar ela abaixo. Não tenha dúvida. E espero que sejamos. Porque é melhor que a gente seja notificado e botar ela abaixo do que cair e causar um acidente maior e o Flamengo ter problemas mais sérios. O que acontece é o seguinte, o campo já está lá. A engenharia moderna permite que tenhamos uma arena ali com uma construção moderna em curto espaço de tempo, sem shopping center. Se nós tivermos uma arena ali de 15 a 18 mil, que seja 20. Embaixo daquela arena vamos ter o estacionamento, não há dúvida disso, mas podemos ter uma divisão de hotelaria.
para o time profissional. Aqui até 2016 podemos ter... tem a projeção de ter 3 pontos de metrô próximos, então não tem como questionar. E outra coisa, não há problema de trânsito ali não, já deixo claro, há alguns projetos do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, do PSDB no Rio de Janeiro, na Alerj, que se você pegar, fizer 2 rotatórias ali, se eu não me engano, ali na frente da Gávea, uma na Gilberto Cardoso e outra naquela estrada Lagoa Bar, você cria um fluxo de trânsito ali que não vai dar engarrafamento. Tá? Isso aí é uma utopia, porque se lembra, quando iam construir o Rio Sul, ninguém vai mais para a cidade, vai e volta à vontade, senão o Rio Sul não gerou problema nenhum no trânsito. É o mesmo paradigma para um estádio de 15 a 20 mil lugares ali. Eu defendo esse estádio na Gávea, porque é um fruto de arrecadação, eu acho que isso vai ser um fruto de incremento da divisão de base do Flamengo. Por que não pagar para ver o jogo da divisão de base, o campeonato da divisão de base em casa? Não é? Por que o Flamengo, se você pegar o ticket médio, Flamengo e Madureira, por que não pode jogar na Gávea? Claro que pode. Tem associado, inclusive, que é meu eleitor, que não comunga muito do estádio na Gávea. Mas o estádio na Gávea é importante. Não atrapalha a sede social, em hipótese alguma. Eu acho até que revigora a sede social do Flamengo. Cumpre o seu propósito daquela sede, que é para o desporto brasileiro. Não entra na minha cabeça o Flamengo não ter aquele estádio na Gávea. Não entra. Você acredita que se o apelo do sócio-torcedor fosse a construção de um estádio, o torcedor iria aderir ao programa? Olha, com mais velocidade do você não que... tem nem dúvida, mas o primeiro apelo que eu faria é para o sócio-torcedor me ajudar a pressionar no que vem nas eleições de 2014, o senhor governador do estado, para que ele revogue e devolva as licenças de obra para o Flamengo. Né? Se ele entrega as licenças de obra do estádio na Gávea, você vai ter aí 40 milhões a seu favor. Quer dizer, 40 não, né? Pelo menos 6, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro. E não tenha dúvida que se a gente convocar a nação rubro-negra para construir o estado rubro-negro, né? Que território temos a nação, né? O território está lá, vamos construir o nosso estado. Não é só o estádio da Gávea. O fora também. Mas se você chamar o sócio torcedor, pega aí a parceria com a Caixa Econômica Federal, que tem do Oiapoque ou Chuí, abre uma conta, publica essa conta e vamos lá para o tal do R$1, aquela utopia do R$1, porque a gente vive da utopia. A utopia é uma coisa importante para nos nortear onde a gente quer chegar. Eu tenho certeza que a nação rubro-negra nos ajuda a levantar o estádio do Flamengo, dentro e fora da Gávea. E outra coisa, eu estou convicto, eu não tenho esses números aqui, e também não quis trazê-los hoje, para não gerar nenhuma imprudência, porque eles não estão atualizados. Eu vou procurar atualizar e me comprometo a mandar para vocês se divulgarem. Porque naming rights, uma boa estrutura do produto Flamengo quanto às suas marcas, ninguém segura a gente com estádio próprio. Ninguém. E eu afirmo peremptoriamente, não tem consórcio no Maracanã que vai estruturar modelo de negócio sem o Flamengo. Agora, negociar com o Flamengo hoje é um momento. Negociar com o Flamengo depois de 2014, o momento vai ser outro. O Maracanã pode não ser mais a prioridade rubro-negra. Com base nisso tudo que a gente conversou até agora, você acredita, então, nessa nova gestão? E eu queria que você evidenciasse os pontos positivos e os negativos até agora. Vamos lá. Acredito sim. Estou torcendo pela nova administração do Flamengo. Ponto positivo: gestão, austeridade, responsabilidade fiscal, respeito ao patrimônio do Flamengo, respeito à marca Flamengo, respeito aos atletas e aos funcionários do Flamengo. Ponto fraco: comunicação. A atual administração tem que procurar conhecer mais o sócio do Flamengo, dar mais atenção ao associado do Flamengo, prestigiar mais as outras modalidades olímpicas. Há um caminho para solucionar o esporte olímpico rubro-negro. Eu já conversei com eles. Eu não estou dizendo que eles não prestigiam. Eles vão chegar ao momento de priorizar o esporte olímpico, mas poderia priorizar antes. E outra coisa que eu não digo aqui, Marcela e PC e amigos, que é um erro. Mas eu estou preocupado com o nosso futebol. Eu acho que o caminho da chamada profissionalização não foi ajustado ainda. Acho que 6 meses ainda é pouco. Não estou dizendo que eles estão errando,
mas estão com dificuldade de acertar. Talvez rever esse modelo pode nos ajudar e muito. E entender uma coisa, que não é erro nem acerto. O maior ativo do Clube de Regatas do Flamengo é a nação rubro-negra. Bom, concordo com você e que fosse fazer uma pergunta. Podemos contar com a sua futura candidatura à presidência do Flamengo nas próximas eleições? O meu nome está à disposição do Flamengo. Eu tenho por objetivo de vida trabalhar pelo Clube de Regatas do Flamengo. Presidir o Flamengo é um sonho que eu espero realizar. 2015 vai chegar. Marcelo. Posso seguir? Eu queria saber agora, já que é o carro-chefe, todo mundo fica perguntando qual o nome vem, qual o nome que não vem. E já que o sócio-torcedor diz que é voltado a fortalecer o futebol, eu quero saber a tua opinião sobre o futebol hoje no Flamengo. O que, que você acredita do futuro do futebol agora em 2013? Nós vamos sofrer, Marcelo. 2013 nós vamos sofrer um pouquinho. Então haja Rivotril, né, gente? Haja Rivotril. Eu acho que o time do Flamengo ainda está em formação. Os profissionais do futebol do Flamengo estão procurando alinhar o time do Flamengo, fazer os ajustes necessários. Agora, eu disse na eleição, futebol sem dinheiro é difícil. Essa administração não pode perder a capacidade de ousar no futebol. Até para usar tem que ter dinheiro. Porque também ousadia sem dinheiro também é difícil. E eu sei o quanto essa administração preza pela responsabilidade e pela austeridade. A equação ainda não zerou, mas eu estou preocupado. Eu tive uma boa conversa com o vice-presidente de futebol, é um homem equilibrado, é um homem que tem uma preocupação grande com a divisão de base do Flamengo. Eu fico muito feliz com isso, porque o nosso futuro está ali. A nossa divisão de base está estraçalhada. Eu também disse isso nas eleições. Não! A divisão de base está muito bem. Mesma coisa que as contas também estavam muito bem. O futebol do Flamengo está em formação. O futebol do Flamengo hoje, Marcela, PC, Tônio e Nação, é o retrato de 3 décadas de administração irresponsável e temerária. Lízias, mas nós fomos hexacampeões em 2009. É porque faz parte do esporte. O esporte nos prega essa surpresa, assim como o primeiro tempo é diferente do segundo tempo no futebol. Tudo pode acontecer. Agora, exatamente. Agora, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de posicionamento de trabalho, o time do Flamengo ainda está em formação. Eu tenho uma convicção, técnico não ganha campeonato. Técnico é parte do time. Jogador com depressão também não ganha campeonato. Eu não aceito o jogador ter problema em ganhar 500, 300 mil reais por mês. Não pode. Tem alguma coisa errada. Será que, porque eu acredito que não é, eu preciso contratar craques. Será que eu não posso doutrinar o que eu tenho dentro de casa? É acabar com esse estrelismo e colocar na cabeça dos caras que eles precisam ter garra. Porque é o que eu tenho para hoje. Então eu preciso que eles me deem resultado. Então eu até falei na oportunidade que eu tive no café com o presidente, eu estava falando com ele, e as peneiras? E aquele garoto que, e na oportunidade que eu conversei com o Júlio César também, que veio de comunidade, ele e o Adílio, que tem uma história fantástica, por que hoje em dia não tem mais essa coisa? Vamos pensar meninos em comunidade, da oportunidade. A gente só tem os atletas que são formados em escolinhas, um bando de filhinhos de papai que já chega com a melhor chuteira, o cabelinho arrepiado, e o futebol no pé, eles não estão preocupados em dar resultado. E aí o torcedor fica na base do Rivotril, porque... Agora você mais uma vez fez uma excelente observação. Quer ver? Vamos lá. Primeiro está tendo a peneira. As inscrições da peneira do Flamengo estão abertas. Né? Vamos também ser... Mas a comunidade tem acesso a essa inscrição de peneira? Porque eu acho que olha fica só, um pouco limitado. Por que não vai lá dentro da comunidade buscar também acho esses que tem meninos que ir. Que jogam descalços? Eles não têm nem um tênis pra usar. E que não falta parceria para isso. O próprio AfroReg já se propôs a fazer isso. E acho que seria um grande parceiro para um primeiro momento. Né? Agora, eu acredito que o clube vai buscar isso que você está colocando. Eu não tenho dúvida que eles vão buscar esse caminho. O presidente, ele se comprometeu com isso. Eu não tenho dúvida. Eu não conversei isso nem com o Eduardo, nem muito menos com o Valim. Mas por percepção, pelo pouco que eu os conheço, eles vão buscar esse caminho. Eu não tenho dúvida disso. Mas veja bem, 6 meses de nova administração. Sabe por quê, Marcela? Quando eu procuro fazer um comentário, uma crítica, uma sugestão, ou bater palma, eu também me coloco naquela cadeira, que eu poderia estar sentado lá e como quero estar sentado lá. Não é fácil.
Nós pegamos um futebol estragado, caótico, desmoralizado, motivo de chacota e de deboche. Você sabe disso. Nós não vamos formar um time à lá 81 em 6 meses. A divisão de base está esculhambada. Como é que você vai pensar da base? Pensar da base de qualquer maneira, como se tentou fazer na temporada passada, pode ser até um risco para o Flamengo. Nós podemos estar colocando a risco um grande talento. Fazer a peneira e reorganizar a divisão de base vai demandar um tempo. Vai demandar um tempo. É claro que um time precisa de craque. Craque sem dinheiro é difícil. Está se construindo uma SPE e um fundo. Por quê? Porque, olha só, futebol é um esporte. Mas o futebol hoje é um negócio no planeta Terra. Não é no Flamengo. Então, como esporte, o Flamengo vai bem. Como negócio, o Flamengo precisa ajustar. É importante. Porque como negócio, temos que captar dinheiro para poder comprar o craque. Mas captar dinheiro, comprar o craque, fazer um novo time de forma responsável e transparente. Está se caminhando para isso. Agora, nós ainda vamos sofrer um pouquinho mais. Eu peço aqui a toda a nação rubro-negra paciência. Peço aqui à nação rubro-negra e aos torcedores, né, aqueles mais apaixonados e aficionados, tenham um pouco mais de paciência. São só os 6, 7 primeiros meses da administração. Estamos pegando a rebarba de um futebol completamente desorganizado, com um departamento virado de cabeça para baixo, e a atual administração está procurando organizar, alinhar e formar um time. Vamos torcer, vamos fazer o papel que essa nação sempre fez, que é estar presente, cobrar e ajudar e torcer. Que aí nós vamos ter um futebol melhor. Vamos pelo menos ter as batidas cardíacas mais arritmadas, porque eu acredito que nós ainda vamos sofrer um pouquinho. Mas a atual administração merece crédito no que diz respeito ainda ao futebol. Gente, acreditem, eu peguei o microfone. Essa galera fala muito. Não, é impressionante. A Marcela fala muito. O Lisas fala mais ainda. Mas eu vim aqui para falar. Não, lógico. Não, incrível, incrível. O programa está sendo entre os dois só hoje, né? Não, uma briga aqui. Eu tô aqui quietinho, cara. Eu só tô aqui no computador lendo a galera. E PC, vocês falam muito. PC, você ainda aparece e eu que tô escondido aqui no canto. Não, pelo menos esse cara é um babaca que fica sentado aqui, né? Só, né? Um aqui falou assim, levanta a mão. Tem gente pedindo aqui, me chama para a plateia do programa. Não, pois é. Vamos colocar. Eu vou falar um pouquinho, só vou dizer quem que está aqui com a gente. Está o Diego de Fortaleza, o Michael de Belo Horizonte, o Rica Davison. Tá sempre. É o primeiro a chegar, a última a sair. A Marta. Marta está aqui. Vai dar para mandar beijo para todo mundo, né, PC? Gustavo, de Palma de Maiorca. O Edu Muriaé. A Juliana aqui do Rio. O Lene, de São Paulo. Eu tô aqui também. Enfim. Não, aproveitar o Gustavo, ele é rubro-negro, ele é sócio do Flamengo, mora lá na Espanha, é um parceiro de acima de tudo rubro-negro. Ele é off-Brasil, modalidade off-Brasil. E o Gustavo, ele participa bastante da vida, ele é bem interessado, é muito bacana a participação dele, ele tem textos excelentes, você pode ir lá Um abraço aí para você, Gustavo, e para os companheiros de Espanha que estão junto com você assistindo aí esse bate-papo. E eu queria só agora, né, mandar um beijo pra galera que tá com a gente. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio aqui do oferecimento Drica Viagens. Aliás, Drica vamos vai convocar patrocinar. a Drica, o Túlio, nosso outro amigo também que está acompanhando. Nós hoje temos uma arquibancada aqui montada. Podem vir até aqui à frente para poder aparecer diante da câmera. Não tem problema, pode vir. Se vocês perceberam que eu estava falando, ela tomou o microfone e me cortou? Vocês perceberam isso? Passa por ali, isso. Eu não falei nem um minuto, ela tomou o microfone e... A Marcela não é de levantar o dedo não, hein, PC? Não, ela toma mesmo, ela vem na mão grande e toma. Nossa Enfim. torcida participativa presente está aumentando a cada dia, né? Olha só, eu uma vou arquibancada. vou fazer rapidinho aqui o sorteio, é aqui, é só apertar um botãozinho e como é que é? Sortear. Será? Está abrindo um ganhador. Tem, isso eu sei, mas quem?
Tomara que seja Marta. Tá certo, tá certo. Sorteio realizado. Beleza, resultado. Nossa, esse troço é burocrático, hein? Quem é? Quem é? Deixa eu anunciar. Rica Davison, foi você que ganhou. Cara, o cara é fiel, ele assiste a todos os nossos programas. Todos os sorteios. Não, é legal, assim... Então é marmelada o negócio. Gente, se ele ganha sempre, é o que? É pedra quente, fria? Não, ele assiste a tudo. Se eu ligar a Twitchcam em casa e falar assim, tô aqui sozinha falando de Flamengo, ele já entra lá, boa noite. Então, o Rica Davison é sensacional a participação dele, fiquei super feliz, eu tava torcendo, gente. Eu sei que não é pra torcer, mas eu torci mesmo. E que bom que ele ganhou. Eu queria fazer uma última pergunta pro Lízias, eu já acho até que eu já Pena sei. que é a última. Pena, né? Mas eu quero que você volte outras vezes aqui. Quantas vezes puder. Eu queria te perguntar, quem é o teu ídolo? Zico. Eu achei não tem que como não dizer que é o Zico. O Adílio, o Júlio César o meu é o Oligueri, Júnior, por exemplo. o Júnior, o Nunes, né? Eu vivi o início da paixão Flamengo com eles, né? Eu tenho outros ídolos. Vou dar um susto em vocês na natação. Ai, meu Deus do céu. Não. Eu tenho dois atletas de natação que eu sempre admirei muito. Um nadava ao lado comigo, que é o Leonardo Browning. Eu não sei nem aonde ele está hoje, mas era um atleta de natação admirável no Flamengo. E outro que eu pude ver nadar nas piscinas do Flamengo foi o Ricardo Prado. Então, eu teria nomes do basquete também, né? E Flamengo é isso. Flamengo é essa paixão e é esse conjunto de ídolos que nós temos nos nossos corações. Não só no futebol, mas nas modalidades olímpicas também, né? E pode ter certeza que a seleção de 2012 me deu um outro ensinamento. Que torcer pelo Flamengo nas arquibancadas é melhor do que em qualquer outra cadeira. Pode ter certeza disso. Eu quero te agradecer, obrigada, é um prazer. Acho que é a segunda vez que eu te encontro. E muito bacana poder conhecer de uma outra forma, ouvir o Lízias falando, não o que dizem do Lízias, né? Ouvir o próprio. E muito bacana, eu espero que a gente possa se conhecer cada vez mais, que você possa contar pra gente os teus projetos e compartilhar com toda a nação, para que a gente possa ter insumos, até para que eu possa escrever de você. Eu quero falar sobre o Lízias. E então eu acho que a gente tem que ter mesmo esse tipo de relação para a gente poder entender quem são os caras que querem estar lá comandando o Flamengo. Isso é muito importante porque, como eu sempre finalizo os